Olá pessoal, eu fui gentilmente convidado pela Fernanda Temple para falar algumas palavras a respeito do privilégio que tive de conviver durante algum tempo com o Chico Xavier, para apresentar no Seminário Liter Musical da Casa da Sopa Adolfo Fritz, agora no próximo dia 2 de abril, a partir das 16 horas, na nossa queridíssima e sempre saudosa Uberaba. Olha, gente, falar de Chico Xavier é sempre uma coisa que nos comove, que me comove especialmente. Eu tive o privilégio de conhecê-lo na década de 70, aqui em São Paulo, frequentava na época o Centro Espírita Perseverança, e eu brinco com a Dona Guilmar, a presidente da Casa Perseverança até hoje, que se ela não tivesse feito mais nada, que não fosse me apresentar o Chico Xavier e permitir-me a honra, né, de desfrutar um pouco da sua intimidade, egoisticamente ela não precisaria ter feito mais nada. Chico Xavier foi sem dúvida o espírito mais grandioso que eu tive o prazer de conhecer em meus mais de seis décadas de vida, de existência nessa encarnação. E eu tive, quando comecei, né, a pensar no que eu poderia dizer para a comunidade de Uberaba, uberabense, para toda a comunidade espírita que assistiria, né, o seminário Liter Musical, eu pensei, puxa, será que eu deveria falar uma parte sobre Chico Xavier, o homem, uma outra parte sobre Chico Xavier, o médium, o trabalhador da doutrina espírita, etc. Mas eu tenho dificuldade em estabelecer onde começa um, onde termina outro. Sempre foi assim. Porque Chico Xavier ele nunca representou, e isso aqui não é nenhuma crítica a quem quer que seja, nenhum tipo de papel. Ele sempre foi o que efetivamente ele é. Ele é até hoje, mesmo desencarnado, continua sendo o motivo do nosso orgulho, de nossa honra e de nossa admiração. Eu me lembro de muitos exemplos, de muitas histórias que vivi, por exemplo, ao lado de Chico, durante os trabalhos na Casa Espírita, no Grupo Espírita da Prece. Uma vez, era mais ou menos umas 4h, 4h30 da manhã, quando ele terminou de receber a última mensagem, conforme ele foi lendo. A última mensagem era de uma moça, de uma jovem que tinha desencarnado, bem jovem, né, bem mocinha, e quem estava ali para receber uma senhorinha muito humilde, muito modesta, esperando pela palavra da filha. E quando o Chico transmitiu, acabou de ler a mensagem, uma mensagem belíssima, muito sensível, muito bonita, muito linda, ela, imagine vocês, correu até o Chico, pegou o lápis da mão dele, ajoelhou e começou a beijar o lápis em lágrimas. Aquilo nunca mais eu vou me esquecer. E outra história também que eu acho interessante, um dia eu estava na casa do Chico, acho que era uma sexta-noite, ou sábado, não, sexta-feira à noite, antes da ida para a Casa da Prece, e ele falou para mim assim, olha Henriquinho, um dia, ele me chamava de Henriquinho, nós tínhamos o seu querido Henrico Clérice no Perseverança, que nos deixou há bem pouco tempo, e ele falou para mim, uma vez eu saí aqui no portal aqui de casa, e aquelas mangueiras que estão ali, eu escutava um barulho assim, como se fosse ai, ai, de dor, etc. Eu comecei a procurar, comecei a olhar, de onde vem esse grito de dor, que era uma coisa tão triste. E aí diz que Emmanuel aparece para ele e diz assim, Chico, esse grito está vindo daquelas árvores ali que você está vendo, elas estão sendo mexidas, né, para lá e para cá pelo vento. E o Chico perguntou, mas o que tem a ver isso? Ele falou, o Emmanuel explicou, elas estão dentro do reino vegetal começando a ter as primeiras noções do que significa dor, que elas só vão entender de maneira plena quando chegarem ao reino nominal. Mas esse mexer dos seus galhos, dos seus troncos, etc., faz com que elas sintam uma sensação parecida com a dor humana. Por isso que você escutou esse barulho como se fosse um grito. Realmente é uma manifestação em você. Ele, com a sensibilidade toda que tinha, conseguiu registrar. E há então uma série enorme de histórias. Eu trabalhei na época, uma iniciativa do Vanucci, em 81, eu trabalhei naquele movimento pelo Nobel da Paz para Chico Xavier, e as histórias que a gente ouvia consultando as pessoas, colhendo assinaturas no Parque do Carmo, Parque do Ibirapuera, shopping centers aqui em São Paulo, era uma história sempre de consolo, de esperança, de reverência e de muito amor.
E para terminar, né, esses minutos que a nossa querida Fernanda nos pediu, eu quero lembrar uma conversa que eu nunca mais vou esquecer, entre tantas outras, com o Chico na casa dele, e eu perguntei assim, um ensinamento que eu acho que vale para nós e vale para sempre. Ele é atemporal. Eu falei, Chico, como é que eu posso ter certeza, por exemplo, que eu cheguei até o final da minha existência e que a minha encarnação foi realmente aproveitada, bem aproveitada? Ele parou um pouco com o seu carinho de sempre e falou assim, olha, Henriquinho, acho o seguinte, quando eu tiver que me apresentar de novo ao Criador, eu vou poder dizer para ele o seguinte, olha, meu Senhor, estou voltando para a contabilidade final e posso lhe dizer que não fiz tudo aquilo que eu devia, mas eu fiz tudo aquilo que eu podia. Segundo Chico, essa era a maneira da gente ter a consciência tranquila e poder se apresentar exitoso diante da espiritualidade. Um grande abraço, um grande beijo a toda a coletividade espírita de Uberaba, do Brasil, as pessoas que nos privilegiarem com a sua atenção assistindo a esse evento maravilhoso aí de Uberaba, e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.